Esse tema é um tema que tem despertado bastante dúvidas, né? Porque é algo novo, de certa forma, né? Como é que nós vamos conseguir enxergar, ou como é que nós vamos visualizar a atuação, a participação dos agentes da fiscalização na etapa de planejamento da contratação. Hoje de manhã eu já comentei mais cedo, né, sobre essa parte boa da Instrução Normativa número 5 ter trazido para dentro do processo de contratação, como uma das fases do processo de contratação, a fase de planejamento. E melhor ainda, em ela ter descrito essa fase de planejamento em etapas, né? Então, isso facilitou bastante, isso atendeu a uma demanda aí, né? Quem estuda o tema, quem trabalha com o tema, quem trabalha com auditoria, isso sempre foi visto como algo muito necessário, que a etapa de planejamento da contratação fosse colocada de uma forma mais descritiva para quem atua nessa área. Então, na Instrução Normativa número 5, nós tivemos, basicamente, resumidamente, né, que a contratação de serviços ela vai se dar, né, com essas 3 fases, o planejamento, a seleção do fornecedor, a gestão do contrato, que a instrução de cada uma destas fases vai ocorrer de acordo com o nível de detalhamento, conforme a análise de risco pertinente ao objeto, né, e as dificuldades encontradas em cada fase, e que as etapas do planejamento, que são aplicáveis inclusive a contratações diretas, percebam, são estudos preliminares, gerenciamento de risco, termo de referência ou projeto básico, né, ou projeto básico, conforme o caso, enfim, né. Essa, basicamente, por assim dizer, esse é o cerne da IN5 numa visão mais ampla, numa visão macro, né? Existem muitos detalhes aí, muitas mudanças que foram trazidas pontuais, operacionais, mas do ponto de vista macro, isso é o que a gente pode chamar aí de cerne da Instrução Normativa número 5. Hoje de manhã, o professor Paulo Reis colocou muito bem a importância que atualmente tem se dado a gestão e a fiscalização do contrato e a execução, essa fase de execução, que é a terceira fase no processo de contratação. Antigamente, né, alguns anos atrás, o foco de tudo era a licitação, e é compreensível isso por quê? Porque a própria Lei 8666, a maioria das normas que estão contidas nela estão voltadas para o processo de licitação, para a fase de seleção do fornecedor, o processo de licitação propriamente dito, né? Com isso, com uma atuação intensa do TCU, com o aprimoramento dos próprios pregoeiros, com a criação do pregão eletrônico, a fase de seleção do fornecedor acabou deixando de se tornar um problema, né? Ontem nós vimos que o Rudimar colocou que apenas 15% dos problemas encontrados nos processos de contratação hoje se relacionam à fase de seleção do fornecedor. Naturalmente, nós acabamos migrando o foco para um outro contexto, que foi o contexto da execução do contrato. Por que isso? Porque nós continuávamos tendo maus resultados, mesmo com licitações bem realizadas. Então, precisava se entender o que estava acontecendo, afinal de contas. Nós tínhamos boas licitações perfeitas, mas os resultados ainda não eram os resultados desejados, os resultados esperados, né? Foi assim que se verificou que não existia nem fiscal de contrato devidamente designado, que se pagava por algo que não tinha sido executado, que a contratada deitava e rolava nos preços que ela praticava no contrato. Então, não havia controle. Não é? É isso que a gente tem visto no âmbito das decisões do Tribunal de Contas da União, tem muita decisão apontando sobrepreço, superfaturamento, falha de fiscalização. Então, realmente é preciso que exista um cuidado com essa fase, com essa etapa de execução do contrato e, consequentemente, com a atuação desses agentes que são designados para gerir e fiscalizar o contrato. Só que não é suficiente. Ontem, de novo, né, puxando a fala do Rudimar, nós vimos que 40% de todos os problemas do processo de contratação estão localizados aonde? Na fase de planejamento. Então, não adianta uma boa licitação, não adianta uma boa gestão e fiscalização, se erros que são levados da fase de planejamento para a etapa de execução do contrato não podem ser totalmente corrigidos naquele momento. É preciso que nós consigamos evitar esses problemas, não é? Então, o que foi feito
com a instrução normativa número 5, foi fechar justamente esse ciclo. Hoje nós temos atenção dedicada especificamente, né, um foco muito grande na execução do contrato e passamos a ter com a instrução normativa o foco também na etapa de planejamento da contratação. Bom, o que nós precisamos fazer, né, diante de tudo isso? A gente precisa parar de ver o processo dessa forma compartimentalizada, né? Essa foi a conclusão, essa é a conclusão que a gente consegue ter, né? Precisamos parar de ver o processo dessa forma compartimentalizada. Preparo, licitação e execução do objeto, né? Cada macaco no seu galho. Quem é gestor fica como gestor, quem é pregoeiro fica como pregoeiro, não precisa se envolver, não tem necessidade de saber do que acontece no resto do processo, e quem atua na etapa preparatória se preocupa com a etapa preparatória. Isso é passado, gente. Não tem como nós pensarmos que vai haver um termo de referência bem realizado, bem executado, se a pessoa não investiga a fundo a necessidade da administração, se as pessoas envolvidas com a elaboração do termo de referência não possuem essas informações sobre a necessidade da contratação de fato, né? Não tem como elaborar um bom edital ou conduzir uma licitação de uma forma adequada sem saber o que está no termo de referência, sem conhecer a necessidade, né? Por outro lado, como que vai se gerir ou fiscalizar um contrato sem conhecer tudo que veio depois? Porque a licitação é um processo completo, né? Tem início, meio e fim, e o contrato ele é o fim, o resultado ele é o fim, né? E foi aí que a instrução normativa número 5 nos trouxe algo muito positivo, que foi o que a gente pode chamar de transversalização das competências, né? Tem aquelas pegadinhas na internet, falam trans o quê? Né? Vira um meme, trans o quê? Transversalização das competências, né? Pode-se dizer que isso tenha acontecido. De que forma? Nós temos hoje, analisando a instrução normativa como um todo, nós temos agentes do setor de licitação compondo a equipe de planejamento, nós temos agentes da fase de execução participando da etapa de planejamento, que é isso que nós vamos ver agora, de que forma isso pode acontecer. Nós temos o pregoeiro revisando atos da etapa de planejamento, o que já acontecia em decorrência das orientações normativas da ON4, né, do Ministério do Planejamento, que dizia que o pregoeiro tinha que verificar aquele checklist em todas as etapas, em todos os processos de trabalho. Então, isso já existia. A instrução normativa número 5 incorporou essa ideia. Todos os agentes realizam a gestão de riscos e os fiscais, por fim, elaboram relatórios específicos que têm a finalidade de incrementar a qualidade do processo administrativo. O próximo processo administrativo visando a nova contratação, ele já vai estar instruído de informações melhoradas, de maneira que cada nova contratação, a administração consiga melhorar a eficiência dessas contratações e, consequentemente, a eficácia também dos resultados obtidos. Então, na minha avaliação, essa é um dos reflexos, uma das consequências mais positivas da instrução normativa número 5. Resta saber como é que nós vamos, de fato, fazer com que ela se transforme em realidade. Porque grande dificuldade que nós temos hoje, que já foi muito comentada aqui hoje pela manhã, né, é que as pessoas não possuem, né, disponibilidade suficiente para tratar de vários assuntos ao mesmo tempo. O professor Paulo Reis falou, às vezes fiscais têm um número inviável de contratos para fiscalizar e ainda assim eles vão ter que participar, né? Sugere-se que eles participem da etapa do planejamento da contratação. Então, a gente precisa analisar isso, né, com olhos de quem está avaliando uma norma nova e ver de que forma essa norma nova pode, de fato, produzir os melhores efeitos para a administração. Vocês já viram essa figura aqui hoje de manhã, né? Eu já trouxe. Por que indicar agente da fase de execução para acompanhar o planejamento, né? É óbvio que se nós estamos falando de informações que estão voltadas, todas elas, para melhorar a obtenção dos resultados, e se os resultados estão presentes, devem ser auferidos no momento da execução do contrato, é certo que essas informações que são colhidas, essas atividades da etapa de planejamento, são de total interesse
do gestor, do fiscal de contrato, né? Porque são as pessoas envolvidas com o cuidado na execução para a obtenção do resultado. Então, por que designar alguém, um agente da fase de execução para acompanhar, né, o planejamento? Porque são informações que lhes são de total interesse, que são totalmente relevantes para o alcance, né, do melhor nível de eficiência das suas atividades. Se vocês têm alguma dúvida dessa importância, né, de por que foi constatado realmente que a participação do fiscal do contrato pode produzir melhores efeitos durante a execução, né, a fase de execução, eu vou passar para vocês esse vídeo e aí depois vocês me digam o que vocês concluírem. Prestem bem atenção. Faz favor aí, secretário. Quem recebeu esse vídeo pelo WhatsApp sabe o que é, mas quem não recebeu, eu vou colocar uma legenda aqui para vocês. Isso aconteceu, gente, olhem que loucura. Era uma corrida lá no interior do Maranhão, se eu não me engano. Paraíba, onde? Remígio, cidade de Remígio. Informações mais precisas chegando aqui em tempo real. É uma corrida de 10 e de 15 quilômetros. Então, as pessoas podiam optar, né, elas iam se inscrever para correr 10 quilômetros e outras iam se inscrever para correr 15. Né? Só que a organização esqueceu de fazer uma rota diferente, ou não tinha, enfim, o planejamento disso aí foi deficitário, porque ali na hora eles tiveram que fazer 10 para cá, 15 para lá, 10 para cá, 15 para lá, porque imagina a pessoa do 10 quilômetros não vai conseguir completar um trecho de 15, né? Então, percebam, gente, como as coisas mais simples, né? Um exemplo simples de como um bom planejamento e como as pessoas, todas as pessoas que estão dentro de um mesmo projeto precisam estar envolvidas com o projeto inteiro, né? Essa que é a ideia, né? Para que o projeto de fato acabe sendo realizado, bem executado da maneira satisfatória. Enfim, quando eu recebi isso, eu olhei e falei, eu preciso usar isso nos meus cursos, porque ele é um exemplo tão simples de ver, né? E é divertido, enfim, né? E é real. O mais interessante de tudo é que é real. A pergunta que acaba vindo na sequência, né, gente, é se o agente indicado integra a equipe de planejamento. Né? Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui, não quero polemizar, mas a IN fala em fiscal, né? O fiscal que será responsável, o agente que será responsável pela fiscalização do serviço. Então, a gente pensa inicialmente que ela está falando do fiscal técnico, né? Que apenas o fiscal técnico participaria da equipe de planejamento, mas não há óbice a se inserir ou o gestor ou mesmo o fiscal administrativo na equipe de planejamento, conforme a administração entenda conveniente. Ela fala em fiscal técnico, mas é possível a gente trazer todos esses mesmos personagens para dentro da equipe de planejamento. Só para abrir e fechar um parênteses aqui rapidinho, tá? O agente indicado integra a equipe de planejamento, afinal de contas, ele elabora estudos preliminares, ele elabora os mapas de risco, ele atua no termo de referência? Não. Tá? Quem faz o termo de referência continua sendo o setor requisitante e quem faz os estudos preliminares e elabora os mapas de risco são pessoas diferentes que compõem a equipe de planejamento, mas que vão ter que obrigatoriamente formar subequipes dentro dessa equipe de planejamento.
Por que eu estou dizendo isso? Eu sei que tem gente que não concorda, né, que interpretou de forma diferente. A gente tem conversado bastante, né, entre nós, estamos estudando muito a Instrução Normativa número 5, e tem gente que entende que não, que o fiscal participa, integra, compõe a equipe de planejamento. Particularmente eu entendo que não, por quê? Vejam se vocês conseguem concordar comigo, né? Lá no artigo 21, quando a Instrução Normativa diz que o documento de formalização da demanda poderá indicar, se necessário, aquele a quem será confiada a fiscalização de serviços, o qual poderá participar de todas as fases do planejamento da contratação, ela está falando diferente do que ela falou logo antes. Indicação do servidor ou servidores para compor a equipe que fará o planejamento. Então, uma coisa é compor a equipe de planejamento, outra coisa é integrar, participar das fases deste planejamento. É assim que eu tenho visto, não é? Até porque a equipe de planejamento, da mesma forma que o gestor e o fiscal, precisa ser indicada formalmente, designada formalmente e aceitar as suas atribuições. Então, me parece que formalmente é impossível que a gente tenha essas duas, né, atribuições, o fiscal integrando efetivamente a equipe de planejamento e sendo fiscal de contrato. Então, acredito que ele participe apenas, né? A atuação de agentes da fiscalização na etapa de planejamento afronta o princípio da segregação de funções? As pessoas também têm perguntado isso, né? Por quê? Porque a gente tem visto muitos acórdãos, muitas manifestações do Tribunal de Contas da União nesse sentido. Tomem cuidado com o princípio da segregação de funções. Vejam lá. Não designe para compor a comissão de licitação um servidor ocupante de cargo com atuação na fase interna do processo licitatório. É inadequado concentrar em um único agente os atos de elaboração, aprovação e aplicação das regras da licitação. Não é possível atribuir ao pregoeiro a responsabilidade de elaborar o edital cumulativamente com as suas atribuições de condução do certame, porque isso compromete a condução do certame. O que mais que nós temos aqui? Deve-se evitar a nomeação de mesmos servidores para atuar nos processos de contratação como requisitante, pregoeiro, membro de comissão de licitação, fiscal de contrato e responsável pelo atesto da prestação de serviços. Então, o TCU tem sido, de certa forma, rigoroso com essa questão da segregação de funções. Só para deixar um pouco mais claro, né, o princípio da segregação de funções, ele e vocês podem encontrar várias definições, né, as definições que eu acredito que sejam as mais apropriadas, né, é uma definição que vem dada pela Intosai, né, a segregação de funções visa reduzir o risco de erro, desperdícios ou atos ilícitos e o risco de não se detectar tais problemas. Uma definição também do Manual do Ordenador de Despesas do Conselho Nacional do Ministério Público. Destina-se o princípio da segregação de funções a reduzir as oportunidades que permitam a qualquer pessoa estar em posição de perpetrar e ocultar erros ou fraudes no curso normal das suas funções. Né? Então, essa é a ideia do princípio da segregação de funções. Não acumular posições que possam ser conflitantes, que possam influenciar no destino natural e regular daquele processo de contratação. A Instrução Normativa número 5 nos traz uma filosofia implícita ali. Quando ela fala, nesse artigo que eu já citei hoje pela manhã, ela fala no artigo 40 sobre a possibilidade de que um mesmo servidor concentre as atribuições de fiscalização técnica, fiscalização administrativa, etc., da desnecessidade de haver sempre a partição dessas atribuições. Ela deixa claro o seguinte: isso vai poder acontecer desde que, e aí nós podemos ver, né, não se comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à gestão do contrato. E a gente pode trazer para dentro dessa ideia da atuação do fiscal de contrato na equipe de planejamento o mesmo raciocínio. O fiscal já tem responsabilidades suficientes, e não são poucas, né? Colocá-lo, inseri-lo dentro da equipe de planejamento como um componente da equipe de planejamento, na pior das hipóteses, seria uma ação de bastante imprudência da administração. Então, ele participa sem compor a equipe de planejamento. Tá bom, Gabriela, mas então, certo, se o fiscal não integra a equipe de planejamento, o que raios ele faz? Né? O que ele faz, no final das contas? Se não faz TS, se não faz mapa de risco, se não faz estudo preliminar, ele opina, ele se envolve, até que momento, até qual é o limite do envolvimento dele, né? E qual a diferença entre participar desta forma e efetivamente compor a equipe de planejamento? A primeira diferença
começando aqui do final, aqui, a diferença entre essas duas formas é que o fiscal ele não se responsabiliza por nenhum ato da fase de planejamento. E eu acho que isso é muito importante. Não é isso? Muito importante, o fiscal se responsabiliza pelos atos da execução do contrato, né? As atribuições que lhe foram conferidas expressamente, explicitamente pela Instrução Normativa número 5. Então, essa é a grande diferença. Né? Ele não compõe a equipe de planejamento, então ele não se responsabiliza pelos atos da equipe de planejamento, pelos atos que forem produzidos. Ele não assina nada relativo à etapa de planejamento da contratação. O que exatamente ele faz? E aí, a conclusão, o que sobra, né, para a gente raciocinar nesse sentido, é que ele vai estar lá para dar informações e extrair informações que sejam relevantes para a sua atuação, para a própria eficiência da execução do contrato, né? Porque ele é considerado a pessoa que tem conhecimentos, além de tudo, embora a equipe de planejamento seja formada por pessoas que também, teoricamente, precisam ter conhecimento na área de contratos, ele é a pessoa que vai concretamente lidar com aquele objeto. Então, ele precisa estar, ele precisa participar, ele vai dar informação e, ao mesmo tempo, ele vai aprender, ele vai, né, extrair informações daquelas atividades de planejamento da contratação. Vejam por que isso é importante. O que a instrução normativa nos diz, né? O termo de referência que é elaborado na etapa de planejamento deverá conter o modelo de execução contratual, que é como o contrato deve produzir os seus efeitos, deve conter o modelo de gestão contratual, que é como será feito o acompanhamento e a fiscalização. Então, óbvio que isso é do interesse do fiscal do contrato, do gestor do contrato também. Na reunião inicial, seguindo ainda, né, o que nós podemos tirar da instrução normativa número 5, na reunião inicial será apresentado o plano de fiscalização, que eu já comentei hoje pela manhã, que tende a se tornar um manual, né, de orientação para a fiscalização, para os agentes da fiscalização. Então, será apresentado o plano de fiscalização elaborado de acordo com os modelos de execução e gestão. O mapa de riscos deve ser atualizado e juntado aos autos após os eventos relevantes durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização. Então, há interesse do fiscal de contrato em entender como esse mapa de risco foi elaborado e, eventualmente, né, auxiliar, ajudar na elaboração, nas informações necessárias à elaboração desses mapas de risco. Aqui no anexo 5, nós temos as diretrizes para a elaboração do termo de referência ao projeto básico. Né, para quem não chegou a ver com calma ainda o que diz, né, a instrução normativa, o que ela fala sobre o modelo de execução do contrato, por exemplo, né, é o modelo que vai conter, né, são as regras que vão disciplinar a forma com que um contrato vai ser executado. Então, vejam, né, vai dizer o prazo para início da execução do objeto, a descrição detalhada dos métodos ou das rotinas, a localidade, o horário de funcionamento, rotinas de execução, frequência, periodicidade dos serviços, procedimento, metodologia, deveres, disciplina, cronograma de realização dos serviços, demais especificações para execução dos serviços. Isso é tudo coisa que o fiscal precisa saber, né? E que o fiscal tem que acompanhar, né? Quando fala de modelo de gestão do contrato, da mesma forma. No termo de referência, devem constar diretrizes, né, dizer quem são os atores da execução do contrato, da gestão, fiscalização, qual é a forma de comunicação com a prestadora dos serviços, a forma de medição do serviço para pagamento por resultado, que o professor Gustavo vai falar mais sobre o instrumento de medição de resultado, demais mecanismos de fiscalização que vão ser utilizados, métodos de avaliação da conformidade, procedimento de verificação da manutenção das condições de habilitação, lista de verificação para os aceites provisório e definitivo. Então, a montagem dessa lista, né, isso vai ser feito na fase de planejamento da contratação. Sanções, glosas, condições para rescisão contratual, utilizando como referencial os modelos da AGU, garantias de execução contratual, quando necessário. Então, tudo matéria muito relevante para a atuação do fiscal, do gestor de contrato e todos os agentes. Especificamente sobre o plano de fiscalização, gente, a instrução normativa não fala muito. Ela traz um artigo, que é o artigo 45, que diz que após a assinatura do contrato,
Sempre que a natureza da prestação dos serviços exigir, ou seja, não é obrigatório que exista um plano de fiscalização, o órgão ou entidade deverá promover a reunião inicial para a apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações sobre obrigações contratuais, mecanismos de fiscalização, estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. Então, a ideia do plano de fiscalização, ao que parece, é realmente ele servir como um guia para a equipe de fiscalização e também para a contratada, tanto é que ele será apresentado, né? Será demonstrada à contratada como é que vai se processar a gestão e a fiscalização daquele contrato. Quem deve elaborar o plano de fiscalização? Né? Alguém já deve ter se perguntado, né? Não está dito em lugar nenhum, é competência de quem a elaboração desse plano de fiscalização. Eu entendo que é competência da equipe de planejamento, mas eu já mudei de opinião, essa é a minha opinião, a minha segunda opinião. Inicialmente eu estava imaginando e pensando que seria a equipe de fiscalização que elaboraria o plano de fiscalização. Por que eu acho que é mais adequado que a equipe de planejamento monte? Né? A equipe de planejamento é formada por pessoas que têm que ter essa capacidade, conhecimentos, a própria IN diz, tem que ter conhecimento na área de contratos, e se ela for assessorada ou auxiliada, houver a participação efetiva do fiscal, pronto, é a melhor forma de se fazer. Né? Se o plano é elaborado já no início, né, entre os documentos de planejamento, e ele será posteriormente aplicado pela equipe de fiscalização, que já vai ter, obviamente, todo o conhecimento necessário para aplicar, vai ter tido tempo de tirar dúvidas, vai ter efetivamente contribuído para a montagem desse plano de fiscalização. Então, me parece que o mais adequado é que seja a equipe de planejamento, mas está errado se for feito pela equipe de fiscalização? De maneira nenhuma. Inclusive, aqueles fluxos que o INEP montou e que o Ministério do Planejamento está divulgando na página dele, colocam a equipe de fiscalização como responsável pela elaboração desse documento. Então, consequentemente, seria depois, né, antes da execução, do início da execução do contrato, mas feita já o processo de contratação já no transcurso e não na etapa de planejamento. Plano de fiscalização obrigatório em todos os casos? Não me parece, né? É uma regra discricionária. A administração vai avaliar os contratos que sejam mais complexos, os objetos mais complexos, se há ou não essa necessidade. E, por consequência, a reunião inicial é só para apresentar o plano de fiscalização? Se não tem plano de fiscalização, não tem reunião inicial? Também não. Né? A reunião inicial ela pode existir independente do plano de fiscalização. A reunião inicial tem por objetivo aquele primeiro contato com o contratado, né, onde vão se resolver dúvidas, as pessoas vão se conhecer, né, vão se frisar ali os pontos mais importantes da execução do contrato. Mas como é que funciona a questão da aplicação de sanções? Como é que é o esquema do contraditório e da ampla defesa? Que isso é uma coisa que eles, né, se preocupam muito. Então, a reunião inicial também serve para essas situações. Então, não somente quando houver o plano de fiscalização vai haver a reunião inicial. E o tal do mapa de riscos? Quem aqui já teve contato com a gestão de riscos? Por favor, levante a mão. Bem pouca gente, a minoria, né? Na prática, todo mundo aqui já teve. Isso eu posso garantir, né? Na vida de vocês, no dia a dia de vocês, todo mundo já teve contato com a gestão de risco. Vou contar uma passagem recente da minha vida, né, relacionada com essa ideia de gestão de riscos. Eu originalmente não sou loira, né? Vou contar o dia que eu fiquei loira, como é que essa situação realmente aconteceu, né? A gente... Um contrato de risco. A gente, quando chega nos 40 ali, você já começa a enjoar um pouco, olhar no espelho e falar, puxa vida, né? Eu já estou enjoada. Não sei se vocês já passaram por isso, né? Tão enjoada de ver sempre a mesma cara e tal. E a mulher tem aquela coisa com o cabelo, então, para mudar, então, vamos mudar o cabelo. Os homens agora estão adotando a barba, né? Tem muita gente que está adotando a barba, está mudando o visual e tal, e eu resolvi, então, que ia tentar fazer alguma coisa diferente no meu cabelo. Aí,
E normalmente a gente vai no salão, no cabeleireiro, no sábado, de manhã, ali, né? Chinelinho, sapatinho baixo, né? Malemar, um batonzinho no rosto ali, totalmente relax, final de semana. Às vezes ainda levo o filho junto, glamour zero, né? Que fica gritando, não faz isso, não faz aquilo, incomoda a menina e tal, não. E nesse dia eu tinha passado o dia inteiro dando aula, estava em Curitiba, eu estou morando em Joinville agora, mas eu morei 3 anos em Curitiba, os últimos 3 anos morei em Curitiba, voltei para Joinville, e aí eu falei, vou aproveitar e vou ligar para o Carlinhos, que é o meu cabeleireiro, e vou marcar um horário para fazer alguma coisa no meu cabelo, né? Cheguei lá, depois do curso, né, salto alto, batonzão vermelho, né, toda, né, assim, ele olhou para mim e falou... Minha Gisele, não sei por que cargas d'água ele me acha parecido com a Gisele, eu acho que é por causa do nariz que é meio grande, né? Mas, enfim, minha Gisele, vamos arrasar hoje, né? Falei, vamos arrasar, né? Eu não sabia exatamente o que ele queria dizer com arrasar, mas vamos arrasar. Sentei, ele estava atendendo um outro cliente dele, sentei, estava com fome, pedi um lanchinho daqueles lanchinhos franceses chique, de salão fino, né? Que eu não lembro o nome. E no que eu olho, no cardápio ali, tinha uma meia garrafinha de espumante. Aí eu falei, eu mereço, né? Quem já fez isso, né? Vamos abrir um vinhozinho, vamos abrir uma espumante. Trabalhou o dia inteiro, vamos abrir uma espumante. A hora que a espumante chegou, gente, o olho desse rapaz, parece que uma aura dourada, ele olhou e falou assim, nossa, que legal, isso mesmo, agora você vai relaxar. Fica tranquila que vai dar tudo certo. Aí eu falei, meu Deus, eu não estava conseguindo entender, eu estava feliz ali, não estava conseguindo entender a dimensão do problema e tudo que poderia acontecer. E foi a minha perdição, né? Enfim, eu sentei morena e saí loira da cadeira, né? Porque ele achou que loira é poder, né, gente? Quem não sabe que loira é poder, né? E aí ele achou que ele precisava ali, né? Dentro desse contexto de coisas, ele achou que ele precisava, né? Me deixar loira. E no fim das contas, acabei ficando loira, né? Tem que se acostumar um pouquinho. Cheguei no dia seguinte, tinha mais um dia de curso. Cheguei lá, todo mundo olhava e falava: meu Deus, o que aconteceu? Quem é essa pessoa? Né? Porque muda completamente. Mas, enfim, lições aprendidas, né? Lições que eu, particularmente, tirei disso e que aí sim se relacionam com a nossa gestão de risco do dia a dia. Primeira, né? Medida de prevenção. Não peça espumante no salão, de jeito nenhum. Né? E uma medida de contingência, caso você peça, por favor, tome cuidado, converse com o cabeleireiro, né? Explique para ele o que você quer, porque senão realmente você vai correr o risco aí de não sair exatamente do jeito que você quer, né? Mas, enfim, voltando para a nossa ideia aqui do mapa de riscos, então... Na IN, ele está colocado como sendo um documento elaborado para identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e das ações para controle, prevenção e mitigação dos riscos. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar do seguinte, gente. A gestão de risco da contratação, ela não é uma ação isolada. Ela integra, a rigor, ou ela deve integrar uma ação mais ampla de governança, que está relacionada com os riscos da instituição, com a gestão de riscos da instituição. Então, de uma maneira mais simples, né, para colocar para vocês, a gente deveria ter, né, a gestão de risco da organização, que estaria disciplinada, né, na instrução normativa, ou seguindo as diretrizes da instrução normativa número 1 de 2016 do Ministério do Planejamento em conjunto com a CGU. Depois nós teríamos a gestão de risco das contratações da organização, e dentro disso nós teríamos um dicionário de riscos que prevê as formas de tratamento de riscos, os riscos que serão tratados, como eles serão tratados de acordo com o apetite ao risco da instituição, né? E, por fim, e maior, abrangendo tudo isso, a gestão de risco das... Opa! Não, eu comecei do maior para o menor, né? Gestão de risco da organização, a gestão de risco das... Exatamente, a gestão de risco das contratações, que vai ter o dicionário de risco, e, por fim, então, o menor, que é a gestão de risco das contratações regidas pela IN5, que estão
reguladas pela IN5, o processo de gestão de risco da IN5. Então, nós temos, né, um conjunto, um contexto de coisas aqui que precisa ser levado em consideração quando a gente fala do mapa de riscos. Se nós tivermos um dicionário de riscos, ele vai estar descrito mais ou menos da seguinte forma. O risco, né, pensando nos riscos do contrato administrativo, um risco possível: falência da empresa contratada ou contratação de uma empresa aventureira, levando ao abandono do contrato pela prestadora dos serviços, com consequente frustração dos resultados, novo processo de contratação e dispêndio de recurso. Está lá no dicionário de risco descrito. E aí, o mapa de risco seria mais ou menos da seguinte forma. Está lá o risco, abandono do contrato pela prestadora do serviço, a probabilidade de ocorrência aqui eu coloquei aleatoriamente como sendo baixa, porque eu pressuponho que o meu planejamento foi bom, então eu tive todos os cuidados na habilitação, né, e na seleção do fornecedor. O impacto, contudo, se isso acontecer, é um impacto altíssimo, né, então está colocado ali como impacto alto. O dano será a frustração dos resultados, novo processo de contratação, dispêndio de recursos, uma ação preventiva que foi definida como sendo de competência da equipe de planejamento, né? Definir adequadamente as exigências da habilitação técnica, o nome financeiro, garantias, conta vinculada e tal, e uma ação de contingência, que aí sim ficaria a encargo do gestor do contrato, executar a garantia, utilizar a conta vinculada e aplicar sanções. Esse mapa de risco, toda vez que a ocorrência acontecer, ele tem que ser atualizado e juntado no processo. Tem que ser dito, informado que a ocorrência efetivamente aconteceu e quem tomou as providências, né? Por que isso é importante para o fiscal? Por que importa para o fiscal estar no planejamento? Né, no planejamento do mapa de riscos, conhecendo o mapa de riscos, porque a gente já viu hoje de manhã que o mapa de riscos ele aponta, ele diz quem faz o quê, né, quais são as medidas de responsabilidade do fiscal, quais são as medidas de responsabilidade do gestor, o que vai estar a encargo da equipe de planejamento. Então, é muito válido que o fiscal acompanhe a confecção desses mapas de risco. Aqui a gente tem um outro exemplo de risco, né? Execução contratual em produtividade diferente. Aqui eu coloquei a probabilidade média, o impacto alto, uma ação preventiva por parte do fiscal técnico, controlar e documentar o efetivo acompanhamento da execução do contrato em relação à produtividade, compatibilizada com a metodologia de trabalho, uma ação de contingência de responsabilidade do gestor do contrato, que seria aplicar sanções ou glosas, outra ação de contingência, que seria alterar o contrato, também de responsabilidade do gestor do contrato e da autoridade superior. Vocês já viram hoje de manhã que eu gosto de usar a IN5 lá em casa, né? Que eu já fiz o IMR lá com meu filho, com o Caetano, e eu também já fiz um mapa de risco para nós, né? Para nós, marido. Esse é o meu filho, esse é o Caetano. 9 anos, a cara dele, isso é o que ele gosta de fazer, né? Um moleque dessa idade só quer saber de bagunça, né? E isso é o que ele não gosta de fazer, né? A cara do indivíduo, né? Muito contrariado. Então, ir para a escola, estudar, não é com ele. Estava todo feliz ontem, que tirou 9,8 em inglês, hoje já tirou 7,6 em português, né? Quer me matar, mas enfim, faz parte. Qual é o risco lá em casa, né? O risco, não prestar atenção na aula, estudar somente um dia antes da prova, estudar sem dedicação, levando a notas inferiores à média, com consequente necessidade de provas de segunda época, atrapalhando os planos de férias da família e provocando dano emocional irreparável na mãe, né? Porque meu marido, para ele tudo se resolve depois, né? Qual é o mapa de risco aqui, né? A probabilidade de ocorrência média, impacto altíssimo, o dano, provas de segunda época, atrapalhando os planos de férias da família. Ação preventiva, ele, né, responsabilidade dele, Caetano, prestar atenção na aula, prestar atenção na leitura da prova pela prof, estudar sem reclamar, estudar um pouquinho todos os dias, corrigir as tarefas em sala. Outra ação preventiva, aí papai e mamãe, né? Acompanhar o desenvolvimento das atividades do Caetano, conversando sempre com a professora, acompanhar os estudos, olhar os cadernos e as tarefas e tal. E aí a ação de contingência, aplicar um castigo, que significa tirar o PS4, proibir o YouTube, os programas de TV. Obviamente que o responsável também é o pai, né? Porque eu me retiro dessas situações, aí eles acabam se resolvendo, né? E por fim, gente, ainda falando da participação, da importância, né, da contribuição que os fiscais podem dar
para a etapa de planejamento da contratação, a instrução normativa traz lá no artigo 70 que os fiscais deverão elaborar relatórios finais acerca das ocorrências das suas correspondentes atribuições, né? Após a conclusão da prestação do serviço, para ser utilizado como fonte de informações para as futuras contratações. Olhem que coisa maravilhosa isso. Né? É isso que, na verdade, estava faltando, para que a gente consiga ter um controle, de fato, de tudo o que está acontecendo e que haja essa melhoria para as próximas contratações. O que a gente pode pensar, na verdade, vendo tudo isso, que não é, de fato, um novo papel, né? É um novo jeito de fazer as coisas, porque a gente sempre trabalhou desta forma, os bons agentes acabavam sempre trabalhando desta forma, mas não havia uma sistematização, né? Não havia uma formalidade, um formalismo, uma segurança maior de registro no processo em relação a essas realizações, né? Então, de fato, não seria um novo papel, e sim uma nova forma, um novo jeito de fazer as coisas. Ok? Muito obrigada.